Olá, seja muito bem-vindo a esse nosso canal. Eu sou o professor Rodrigão e eu tenho a alegria de ter você aqui para que nós possamos estudar juntos hoje o Poder Judiciário através dessas questões que eu preparei para você, tá bom? Então já quero te chamar a se inscrever no canal, a deixar seu comentário, a deixar seu like. Lembrando que aqui na descrição tem o link, das minhas redes sociais, desse material para que você possa baixar e também da Constituição. Então eu quero ver você motivado, com ânimo, com garra, é um passo de cada vez, todo dia um passo bem dado, com ânimo, com esperança, mesmo que você não acredite que vai dar certo, mas só de fazer, sabendo racionalmente que é esse o caminho, com certeza você está mais próximo do seu objetivo. E o restante, Deus vai abrindo as portas, pode ter certeza disso, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui, ó. Aqui estão os meus contatos, então, Professor Rodrigão, aprovação no Instagram, aqui no YouTube, Professor Rodrigão, e meu e-mail, profrodrigão@outlook.com, tá bom? Então olha cá, eu vou fazer com você, nós vamos entender que a organização do Poder Judiciário, tá bom? Uma coisa bem básica, mas que com certeza vai te dar uma outra visão sobre essa organização. Então olha cá, em relação a essa parte aqui, ó, nós vamos ter no topo o STF, Supremo Tribunal Federal. Abaixo do STF, nós vamos ter os tribunais superiores, né? Então vamos lá, vamos pegar aqui, ó, o STJ, isso, quase não sai aqui, né? Depois eu vou ter o STM, após eu vou ter o TST e eu vou ter o TSE. Então esses quatro casos aqui, eles são chamados de tribunais o quê? Superiores. Vou fazer essa organização toda aqui com você, viu? Então, vamos lá. Isso. Vamos ver se eu consigo fazer um traço bem reto. Enfim, esses quatro caras aí são chamados de tribunais superiores. Então, vamos anotar aqui, ó. São os tribunais superiores, certo? Aqui existe um vínculo entre os tribunais e o STF, então deixa eu só fazer, porque não é uma organização solta, né? Não é independente, então estão todos vinculados ao STF, beleza? Aqui, nós vamos ter uma outra dica para você que eu preparei, foi o seguinte, ó, se você observar, eu deixei esses daqui juntos, ó, SS, T e T. Como assim? Na hora da sua prova, numa questão fácil sobre a nomenclatura, às vezes bate uma dúvida em relação ao STM, por exemplo, Aí você fica na dúvida se é STM ou TSM. Então, é STM, Superior Tribunal Militar. Viu? Então essa dica aí para você em relação à parte dos nomes. Então, ó, é o Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Militar, aqui eu vou ter o Tribunal Superior do Trabalho e aqui o Tribunal Superior Eleitoral, viu? Vinculado a eles, quais são os tribunais? Então vamos analisar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, pode ser de verde mesmo. Em relação ao STJ, eu vou ter dois, viu? Nós vamos ter os TJs e os TRFs. Abaixo aqui eu vou ter os juízes de direito e aqui os juízes federais. Esses dois aqui, ó, na verdade, esse daqui é em âmbito estadual. Então, cada estado possui um TJ, certo? E o TRF, como o nome já diz, vai ser em âmbito o quê? Federal, tá? Vamos lá. Em relação ao STM, nós vamos ter aqui, ó, a Justiça Militar. Isso daqui conforme a Constituição, tá? Depois eu vou ter o TRT, Tribunal Regional do Trabalho,
e aqui eu vou ter os juízes do trabalho. Aqui eu vou ter o TRE, Tribunal Regional Eleitoral, e aqui, não é, os juízes eleitorais, beleza? Aí com certeza deve estar alguém falando assim, mas tá faltando um aí. Quem é que tá faltando aqui? O CNJ. Muito bem. Ó, o CNJ vai estar vinculado, não é, dentro do Poder Judiciário. CNJ é um órgão do Poder Judiciário, porém não é um tribunal, tá vendo que é um conselho. Então, a função do CNJ é um órgão de controle interno, de fiscalização. Então, assim, o CNJ ele não vai analisar, ele não vai reabrir, né, julgamento, mas ele vai olhar a conduta do juiz. Então, CNJ, portanto, é um órgão de controle interno do Poder Judiciário. O CNJ pode aplicar alguma penalidade? Pode, tá bom? Mas isso aqui é coisa para uma outra aula, para a gente tratar só sobre ele, viu? Então, vamos lá. Em relação a essa parte aqui, o que eu tenho para poder comentar com você ainda? Duas coisinhas. Primeira delas, ó, o STF, eu vou colocar aqui, ó, OBS. Isso. Ó, o STF mais os tribunais superiores, eles têm sede na capital federal, portanto em Brasília, ok? E eles também o que? Eles exercem jurisdição no país. O que é jurisdição? É dizer o direito. Então, o STF mais os tribunais superiores, eles têm sede em Brasília e jurisdição no país inteiro, beleza? O CNJ, por sua vez, ele tem sede na capital federal, porém ele não exerce jurisdição. O CNJ ele não julga, ele não diz o direito, tá bom? É um órgão só de controle interno. Então vamos anotar isso daqui. Então, portanto, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, ok? Ele vai ter o quê? Só vai ter sede na capital federal, tá bom? Então aqui, eu não vou entrar, né, na quantidade de membros disso daí, eu posso fazer isso posteriormente, porque o meu foco aqui é resolver as questões. Só que eu precisava fazer esse apanhado aqui dessa organização para que a gente possa avançar com mais naturalidade, beleza? Deixa nos comentários se você está gostando, se você não está gostando, para que eu possa melhorar. Ó, número 1, qual dos seguintes órgãos não está vinculado ao Poder Judiciário? Então vamos lá, vamos entender aqui, ó. Então é um não, ok? Então o STM, ele é um órgão do Poder Judiciário? Sim. O CNJ é um órgão do Poder Judiciário, Conselho Nacional de Justiça? Sim. O TCU? Não. Então, portanto, ó, resposta número 1, letra C. O Tribunal de Contas, embora tenha o nome de tribunal, ele é um órgão de controle externo do Poder Judiciário, na verdade do Poder Executivo, perdão. Ele vai ajudar o Poder Legislativo a fiscalizar o Poder Executivo. O que eu estou falando? Órgão de controle externo, interno? Externo é quando alguém te fiscaliza. Interno é quando você mesmo vai lá fazer uma auditoria, alguma análise, beleza? Então, o Tribunal de Contas da União não é órgão do Poder Judiciário. Assim como, né, os órgãos relacionados à Justiça Desportiva. Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, não é órgão do Poder Judiciário. Os órgãos do Poder Judiciário são só aqueles que nós já listamos aqui no início da aula. Fica com eles, tá bom? Então vamos lá. O Tribunal Superior Eleitoral também e o TST também. Beleza, vamos lá. 2. Com referência à estrutura e ao funcionamento do Poder Judiciário, assinale a opção correta. Então vamos lá. Estrutura e funcionamento do Poder Judiciário, para marcar a opção certa. Então vamos lá, vamos entender. Letra A. Os ministros do Supremo Tribunal Federal são nomeados pelo Presidente da República. Certo ou errado? Certo, são nomeados sim. Após a aprovação, certo, pelo Congresso? Não, não é pelo Congresso Nacional. Está errado. A aprovação vai ser pelo Senado Federal.
Então, na prática, o presidente nomeia, né? Só que antes de assumir o cargo, a pessoa passa por uma sabatina no Senado. Lembrando que para ser ministro do STF não é necessário ser formado, não é necessário ser bacharel em direito, basta ter notório saber jurídico, certo? E aí, após a aprovação pelo Senado, essa pessoa segue lá para ocupar a cadeira dela no STF, beleza? Então vamos lá. B. É permitido aos servidores do Poder Judiciário cumprir atos de expediente, sendo-lhes vedado realizar atos administrativos. Errado. Sendo-lhes o que? Facultado. Tá? Não é vedado. Letra, então tá errado. Letra C. O Conselho Nacional de Justiça é órgão do Poder Executivo? Não. Aí nós já sabemos que é órgão do Poder o quê? Judiciário. Não está errado. Aí segue o expediente. Letra D. São garantias da magistratura a inamovibilidade, certo. A irredutibilidade de subsídios, que é do salário dele, certo. E a vitaliciedade, também certo. Lembrando o seguinte, a vitaliciedade ela é conseguida depois de quanto tempo? 2 anos. Como é que eu faço para poder lembrar disso? Eu vou te mostrar aqui uma dica também. Ó. A vitaliciedade, olha cá, o V vai ter quantas perninhas aqui? 2. Então aqui, 2 anos. Como é que eu faço na hora que eu estou estudando? Na hora da prova, obviamente, a única coisa que a gente vai ter são as palavras. Então eu tento montar os meus mnemônicos a partir das palavras, porque com elas que na hora da prova eu vou lidar. Dá uma dica importante aí, tá bom? Vamos lá. Letra E, inclusive, né? O Tribunal de Contas, né, da União, então faça isso na sua prova, para você não errar. TCU é órgão superior do Poder Judiciário? Não. Tá? E aqui é um dado importante. O TCU, embora ele esteja próximo, esteja ligado ao poder legislativo, ele é um órgão independente, ele não se subordina ao poder legislativo, tá bom? Faça essa observação aí para você, viu? Vamos lá. 3. Considere os seguintes atores constitucionais: Presidente da República, Supremo Tribunal Federal, Ministros de Estado e Juízes Federais. Beleza. Assim é correto. Então, vai fazendo sua marcação aí. É correto afirmar. 1 e 2 integram o Poder Executivo? Aí vamos voltar lá para a gente entender. Ó, o Presidente da República integra qual poder? Poder Executivo. Ele administra o país. Supremo Tribunal Federal, Poder Judiciário. Ministros de Estado, Poder Executivo. E juízes federais, poder o quê? Judiciário. Então, o que a gente fica aqui? Ó? Os números ímpares ficaram com o poder executivo, tá vendo? E os números pares com o poder o quê? Judiciário. Beleza. Só que eu quero chamar a sua atenção ao seguinte fato, colocar aqui, ó, OBS. Ó, os ministros de Estado são escolhidos por quem? Pelo Presidente da República, certo? Só que, ó, o ministro da Justiça. O ministro da Justiça, ele é de qual poder? Do Poder Executivo ou do Poder Judiciário? Aí fica muito fácil, né? Eu acabei de falar. Ministro de Estado, embora esse daí tenha o nome da Justiça, porém é o presidente que indica. Então, portanto, ministro da Justiça também é órgão do Poder Executivo, tá bom? Então, olha aqui. Então, o ministro da Justiça é órgão do Poder Executivo. Agora ficou fácil aqui, vamos lá. 1 e 2 integram o Poder Executivo? Não, a gente sabe que são só os ímpares. Então, já está errado, não é 1 e 2. Letra B. 1 e 3 integram o Poder Executivo? Integram. Aí só sobrou o quê? 2 e 4. Então, 2 e 4 são órgãos do Poder Judiciário. Resposta certa, letra B. As outras eu não vou comentar não, porque já dei a resposta, né? É só eliminação, beleza? Ó, então vamos lá. 4. Determinado prefeito municipal, insatisfeito com a atuação do juiz de direito da comarca, que já contava com 10 anos de efetivo exercício na magistratura, solicitou ao presidente do Tribunal de Justiça que o demitisse por decisão administrativa.
À luz da sistemática constitucional, o referido pedido é incompatível com a garantia constitucional da... Então, esse aqui não é um caso que acontece no Brasil, né? Prefeito não faz isso. Então, prefeito, ele fez um pedido, não é? Solicitou ao presidente do Tribunal de Justiça que demitisse, né, o juiz de direito. Então, juiz lá de primeira instância, né? Em relação a isso, ele poderia fazer esse pedido? Não, tá? O juiz, ele pode perder o cargo? Pode, tá? Mas vai ser por decisão judicial transitada em julgado, tá bom? Ou ele pode ser removido no interesse da administração pública, ou seja, quando ele comete alguma conduta errada, tá? Só que como o caso é demissão, portanto, perca do cargo, não é o presidente do tribunal, não é, que vai determinar isso, não é. Então, portanto, a conduta é errada. Então, o presidente do Tribunal de Justiça não poderia fazer isso. Então, fere o quê? A inamovibilidade, está querendo remover? Não, não está querendo remover, está querendo tirar do cargo. Então, vai ser o que? Letra B, a vitaliciedade, né? O juiz, ele é vitalício. Aí vai ter as exceções lá da perca de cargo. O restante, irredutibilidade, disponibilidade, inelegibilidade, errado. Tá? Então, aqui agora, saideira. 5. Marcos é aprovado em concurso para a magistratura do Estado Y. E após tomar posse no cargo de juiz de direito, né, é designado para atuar na comarca Z, onde atua por mais de 5 anos. Por força de sua atuação firme na condução de processos criminais, vem a sofrer ameaças físicas. Ele, portanto, Marcos, né, comunica tal fato ao tribunal que resolve removê-lo, né, da comarca por decisão monocrática. O que é uma decisão monocrática? É somente por uma pessoa, do corregedor do Tribunal de Justiça. Tá certo ou tá errado essa conduta? Vai querer remover o magistrado por uma decisão do corregedor? Não, tá? Aqui já tá uma questão errada. Por quê? Para remover, vai ser por decisão da maioria absoluta do tribunal ou do, né, CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Uma decisão por maioria absoluta do tribunal ou do CNJ, tá bom? Importante frisar isso daqui. Portanto, nos termos da Constituição Federal, tal ato é violador da garantia da inamovibilidade? Sim. Letra A aqui, logo de cara, tá bom? Porque ele não pode ser removido nesse sentido, viu? Letra A, desprovido de juridicidade por atingir a vitaliciedade, está querendo demiti-lo? Não, ele pediu, foi só para trocar, né? Tal ato é fundamentado, haja vista a impossibilidade de se garantir a segurança do magistrado? Embora haja, né, essa insegurança por parte aí, porém a conduta do corregedor é que foi errada, tá? O corregedor o que? É um juiz também, só que ele vai ocupar, a função dele é analisar a própria atuação dos magistrados, né? Como o nome já diz, ele vai ser essa parte de corrigir, ou seja, de analisar a conduta de cada um, tá bom? Assim como o CNJ, tá? Vamos lá. Letra D. Possível a fim de estabelecer a confiança nos jurisdicionados? Não tem nada a ver, né? Letra E. Justificado a fim de proteger a incolumidade do magistrado, ou seja, a vida dele, né? Então, errado aqui. Ótimo, então nós terminamos aqui a análise, né? Uma análise bem objetiva sobre o Poder Judiciário. Se você gostou, deixa aí nos comentários, né? Se quiser que eu grave outro vídeo a respeito sobre esse assunto ou demais. Quero contar sempre com a sua disposição, com seu apoio, para que nós possamos a cada dia ir avançando no nosso estudo e conseguir a nossa vaga, que é o nosso objetivo, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, valeu!